vocês apresentando o software Google Earth, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, Google Earth, tá? É o primeiro link, Google Earth aqui, né? Sem dúvida nenhuma, o Google Earth é um dos softwares, talvez o mais utilizado no mundo, e ele é um globo, né, tridimensional, que é o globo mais detalhado do mundo, né? Logicamente, a gente tem outras iniciativas, né, não só da Google, mas também da Esri, que é a fabricante do ArcGIS, tá? Eles também têm um globo. Depois vocês podem acessar, eu não foco tanto nele aqui, porque eu estou evitando software privado nessa disciplina. E o Google Earth, ele era pago, né? Pelo menos a versão Pro dele, até alguns anos atrás, e ela se tornou livre, né? Não livre, mas com uma licença bem flexível, né? Principalmente para uso educacional. Então, a gente ia aproveitando essa situação. O que eu quero comentar com vocês aqui, antes da gente entrar propriamente no software, é que o Google Earth é multiplataforma, ou seja, ele tem várias versões, né? Ele tem uma versão para a web, tá? Daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Ela funciona no navegador de internet. Ela tem uma versão para dispositivo móvel, né? Para telefone celular, e uma versão para computador, que é a mais completa e a que a gente vê mais nessa disciplina, tá? O Google Earth para web, ele funciona bem, né? Tudo da Google é muito bom, né? Mas eu uso ele muito para turismo, digamos assim, turismo virtual, né? Às vezes eu quero conhecer algum lugar, não só para turismo, mas para fazer uma prévia antes de algum lugar que eu tenho que visitar. Daqui a pouco eu vou entrar nele, só mostrar por alto para vocês. O Google Earth para dispositivo móveis eu utilizo muito, tá? O que eu faço? Eu monto o meu projeto no Google Earth Pro, tá? Que ele tem muitas ferramentas, deixo meu projeto bonitinho, montadinho, transfiro ele para o meu telefone e quando eu vou a campo, por exemplo, fazer alguma vistoria, alguma perícia, ou mesmo algum levantamento topográfico, fotogramétrico, geodésico, alguma coisa assim que eu tenho que levantar no campo, até mesmo social, né? Eu insiro várias informações no Google Earth, porque meu telefone, e eu acredito que o de todos, tem um receptor GPS integrado, né? Então, eu consigo me localizar em tempo real, né? Em cima de imagens, de várias informações geográficas que vão fazer com que eu possa entender melhor o meio a qual eu quero fazer aquela intervenção, tá? Então, eles são usados em conjuntos, né? Na disciplina, a gente foca mais nesse Google Earth Pro, pelo menos no início agora, ele não é o software principal, né? É uma coisa mais bônus, assim, porque realmente todo mundo utiliza ele. Vocês vão ver que a aplicação dele é muito interessante em várias áreas da ciência. Geralmente, eu utilizo ele muito para pré-projeto, né? Eu pego ele, dou uma visualizada na área com antecedência, trabalho em cima durante o levantamento de dados, né? E depois eu transfiro essas informações, né, que eu coletei com a ajuda dele para um software mais robusto, que seria, no caso, da disciplina do QGIS. Mas aí, voltando aqui, o Google Earth é bem tranquilo de instalar, tá? Ele tem essa carinha aqui do lado esquerdo, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, basicamente, é só pedir para fazer o download aqui, né? Eu sempre recomendo, né, vocês darem uma lida aí nos termos, né, de serviços, avisos legais, política de fotos e vídeos, algumas coisas que vocês possam achar interessante para utilizar o software, né? De maneira correta e sem infringir nenhuma regra de privacidade. Mas a licença dele é bem tranquila. Então, é só clicar aqui, concordo e fazer o download, né? Ele vai fazer o download de um executável, né? Você clica nele, ele vai abrir uma caixa de diálogo, você vai next, próximo, e ele vai instalar para você. Não tem nenhuma pegadinha ao instalar ele, diferentemente de outros softwares que tentam instalar antivírus, tentam instalar algumas coisas que a gente não deseja. O Google só instala ele mesmo, é bem tranquilo, tá? A instalação eu vou deixar a conta de vocês, é muito fácil, não vou gastar tempo da aula com isso. Eu já vou abrir ele aqui, eu tenho ele instalado, ele cria esse ícone aqui, ó, Google Earth Pro, esse ícone cinza. Eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês aqui. Tá? Ele primeiro inicializa, né, e aparece essa caixa de diálogo aqui, falando de dicas, né, meio que um tutorial, né, para explicar, tá?
Mas software, assim, a gente pode ver essas coisas, mas é muito para mexer mesmo. Isso aqui é os dados da aula passada, eu vou apagar aqui, desculpa. Tá. E a gente vai começar do zero aqui. Tá, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: eu tenho a área de mapa, que corresponde a esse quadrado aqui que está em volta preto, ó. Eu estou passando o mouse em volta. Eu tenho a barra de menus, ó, que tem esses 6 menus aqui, ó. Tá? Eu tenho 3 barras laterais: a barra de pesquisa, a barra de lugares e a barra de camadas. Tá? Então, a gente vai passar rapidamente por cada uma delas hoje, para que vocês entendam como o software funciona, e a partir da aula de amanhã a gente entra mais a fundo em algumas características que eu acho que vocês vão achar legal aí. Tá? Então, beleza. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês não é nem tanta área de mapa agora. Eu vou deixar ela em stand-by aqui. Eu vou entrar na barra de menus, ó. Eu tenho esses menus aqui. Primeira coisa, sempre ajuda, né? O material de ajuda do Google é muito bom, tá? Mas no arquivo aqui, ó, ele é um software igual ao outro qualquer. Ele abre, salva, ele envia por e-mail, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: ele é um software, ele tem uma interoperabilidade excelente. O que é interoperabilidade? É a capacidade de um programa conversar com outro programa, um software conversar com outro software. Por exemplo, ele tem um link direto para você visualizar as coisas no Google Maps. Perceba que o Google Maps é um software, o Google Earth Pro é outro, o Google Earth Mobile é outro e o Google Earth Web é outro, mas todos com o mesmo contexto geográfico. No caso do Google Maps, ele é o mais simples, tá? E talvez um dos mais poderosos, né? Que é o que a comunidade mais utiliza, tá? Então, ele já tem um link para ele direto, né? Vocês podem perceber outras coisas também aqui no arquivo. Ele abre o Google Earth para o web, tá? Eu vou abrir aqui. É uma aplicação, ó, ele demora um pouquinho para carregar, tá? Mas bem parecida com essa interface aqui. Aqui tem mais ferramentas, mas quando você não pode utilizar o Google Earth, instalar ele no seu computador, você tem a opção de pelo menos abrir o navegador e conseguir utilizar ele. A grande diferença entre o Google Earth Web e o Google Maps é a quantidade de ferramentas. O Google Earth Web ele te permite criar marcadores, criar caminhos, calcular a área, calcular perímetro, estilizar, né? Ele tem uma série de ferramentas. Então, é um globo, né? Aqui a gente pode mexer ele, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Tem uma série de informações que são bem legais aqui, questão de dia, noite, muito utilizado para turismo. Eu não vou entrar em detalhe nele nessa disciplina, porque quem aprende Google Earth Pro, Google Earth Web é tranquilo, tá? Beleza, vamos começar aí, pessoal. Em relação ainda à barra de menus, uma coisa que eu quero chamar a atenção é nas ferramentas, eu vim aqui em opções, tá? E aqui, entre as várias opções que tem uma que eu quero chamar a atenção na aula de hoje, que é mostrar lat long, onde que eu estou com o mouse aqui, ó, tá? Ele permite que as coordenadas sejam apresentadas em graus decimais, ou seja, 90,5 graus, que é o equivalente em graus, minutos e segundos a 90 graus, 30 minutos e 0 segundos. Ele pode apresentar as coordenadas em graus, minutos decimais, né? Ou seja, 90 graus, 30,50 minutos. Né? E ele apresenta também no Sistema Universal Transverso de Mercato, que é uma das principais focos da disciplina. A gente vai ver isso no momento oportuno. E também no Sistema Militar americano. Tá? Então, basicamente é isso. Agora eu vou apresentar para vocês a área do mapa, que é esse quadrado aqui que está com uma borda preta em volta, né, que seria o plano de fundo do espaço, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a forma de manusear. Ele tem algumas ferramentas aqui do lado direito, tá? E essas ferramentas, ela tem atalhos, tá? E esses atalhos são dados pelo mouse. Por exemplo, a ferramenta o atalho do mouse para o zoom é a bolinha do meio, ó. Eu rolo a bolinha do meio, ele afasta ou aproxima do globo. Afasta ou aproxima. Qual que é a ferramenta equivalente a aproximar ou afastar? Eu venho aqui do lado,
afasta ou distancia, né? Posso clicar na setinha, né? É bem simplesinho. Essas ferramentas, elas estão em todos os softwares, desde o ArcGIS, do QGIS, do Google Earth, Zoom, e a outra que é bem conhecida é o PAN. O que é o PAN? É arrastar o mapa, ó. Eu aperto o botão esquerdo do mouse, que é o botão que a gente faz quase tudo, né? E seguro, e ele roda, ó, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, né? Percebam que eu tenho essa mesma ferramenta nessa bolinha aqui, ó. Ó. Rodo para um lado, rodo para o outro, para cima, para baixo. Tranquilo? Eu utilizo basicamente o mouse, alternando entre zoom, né, que é a bolinha do meio, e o pan, que é deslocar o mouse, o mapa, tá? Então tá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, né, é que ele também tem uma bússola aqui, ó, uma bússola digital dentro dele. Por exemplo, se eu aqui esse N aqui é do norte, ó, eu posso rotacionar para o planeta de cabeça para baixo. Tá vendo? Ó? Só que quando eu clico no N novamente, ele novamente me joga para o norte. Qual norte? Norte geográfico, tá? Ele é todo baseado já no sistema que a gente deve trabalhar. Daqui a pouco eu mostro esses outros botõezinhos aqui. O que eu quero mostrar agora é as barras laterais, tá? A primeira que eu vou mostrar é a barra pesquisar. Eu quero achar um local, eu só digito aqui, ó, Viçosa. Ele vai aparecer algumas opções para mim. MG. Pesquisar, ele já me dá o zoom automático no lugar, ó, não estou mexendo em nada. Ele vai achar Viçosa para mim, tá? E focalizou aqui. Essas linhas verticais e horizontais é o grid, o Canevá, o que a gente viu ontem. Todo mapa tem que ter isso, tá? Então aqui eu tenho as coordenadas sul, tem um S aqui na frente, ó. Por exemplo, o centro de Viçosa, ele está aqui entre as coordenadas 20 graus, 42 minutos e 36 segundos sul e 20 graus, 47 minutos e 24 segundos sul. Né? Tá essa abrangência nas latitudes. Nas longitudes, ele está aqui, ó, entre mais ou menos 42 graus, 54 minutos e 36 segundos, oeste, e 42 graus, 49 minutos e 48 segundos, oeste também. Então, ele tem uma amplitude, né? Aí é o seguinte, aonde está o meu mouse, onde está essa mãozinha, eu tenho como saber a coordenada dela. Como? Eu olho aqui embaixo, ó, aqui na parte inferior esquerda, tem a latitude e a longitude e a altitude de cada local que eu passo o meu mouse, tá? Eu vou dar um zoom na UFV aqui agora, ó. Ó, as lagoas da UFV, né? Tô dando um zoom aqui. Aí eu vou, por exemplo, passar meu mouse lá nas 4 pilastras e vou deixar ele lá, ó. Qual que é a minha coordenada? Sul, né? Latitude, 20 graus, 45 minutos e 26,81 segundos. E a coordenada W, ou oeste, né? 42 graus, 52 minutos e 30,75 segundos, oeste. Então, eu tenho como visualizar qual que é a altitude em relação ao nível do mar das 4 pilastras. 661 metros, tá? Então, aqui eu tenho essas informações. Além disso, eu tenho uma informação. Altura do ponto de visão, 101,96 quilômetros, tá? Ou seja, nessa visualização é como se eu estivesse num avião que está a 2 quilômetros de altitude. Se eu tivesse num avião, eu estaria vendo alguma coisa parecida com isso. À medida que eu vou diminuindo o zoom, ó, essa distância essa diferença de nível entre o meu ponto de visão simulado e o solo aumenta. No caso aqui está de 7 quilômetros. E assim vai. Outra coisa que é importante a gente notar, tá? É a fonte dos dados, tá? Sempre, em todo mapa, eu tenho que ter várias informações. Mas uma das principais é a fonte, ou seja, da onde que eu tirei esse mapa, o autor, quem produziu e a data. E aqui embaixo eu tenho, ó, imagem.
de 2021, Maxar Tecnologia. A Maxar é a maior empresa de observação da Terra do planeta. Ela tem o maior número de satélites artificiais que rodeiam o planeta e tira fotografias 24 horas por dia, em diferentes escalas. Agora, você já entende o que é escala, né? Às vezes, ele está tirando na escala de 1 para 1000, o outro tira na escala de 1 para 1 milhão, né? E assim vai. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção também, né? O Google, na verdade, ele não tem nenhum satélite artificial que tira fotografia da Terra. Tem várias empresas que têm esse satélite, tira fotografia da Terra e vende para o Google para abastecer esse sistema. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes com vocês na timeline, que é o histórico de imagens de satélite que eu tenho de determinado local, tá? Mas não vou mexer com isso agora, não. Perceba aqui, ó, que a bússola digital dele aqui, ó, eu posso mexer com PAN, rotacional, eu posso, por exemplo, pôr o mapa de Viçosa de cabeça para baixo, ó. Aqui talvez fica melhor para vocês entenderem. Quando eu clico no norte aqui novamente, ele volta e me orienta novamente para o norte geográfico. Então, essas linhas aqui, ó, elas coincidem quando eu vou afastando aqui, ó, tô afastando, vai ficando poucas linhas. Olha para onde que elas estão coincidindo, ó. Vou chegar lá no norte, no eixo de rotação da Terra, ó. Aqui é onde é o eixo de rotação da Terra, tá? Então, eu posso dando zoom aqui, né? Ele dá até uns problemas aqui em determinados momentos, tá? Então, esse seria o norte geográfico, ou o norte que a gente está querendo. Eu vou dar um zoom em Viçosa de novo, só para poder tentar adiantar, né? Beleza, pessoal. Percebam que, como todo mapa, aqui no canto inferior direito, ele tem a escala, tá? Ele tem uma escala aqui, né? À medida que eu vou aproximando, a escala vai mudando em tempo real. E também tem um mapa de localização na direita aqui, que me mostra em relação ao globo na onde que eu estou visualizando naquele momento. E isso tudo é muito comum em cartografia, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora fechar aqui essa parte de pesquisar e vou mostrar a aba Lugares. Essa aba Lugares, pessoal, ela contém pastas que eu organizo meus projetos para mim poder colocar camadas. Novamente, o que é camada? Os rios, a hidrografia é uma camada, o relevo é outra camada, as edificações é outra camada, as matas são outra camada, e assim vai, né? Eu posso ter camadas temáticas. Então, eu vou colocando aqui, né? Tanto meus projetos, aqui eu tenho alguns, né? E eu posso criar um novo projeto. Então, eu venho aqui em meus lugares, botão direito, adicionar nova pasta. E vou escrever aqui um nome. Campus UFV, supondo que eu queira fazer um projeto. Eu só criei uma pasta, né? Eu vou organizá-la aqui bonitinha, ela vai ficar aqui em cima, daqui a pouco eu vou adicionar algumas camadas a ela, tá? O Google Earth, ele tem diversas camadas nativas, que eu não preciso criar ela já vem pronta. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma lista com várias camadas, e dentro de cada setinha dessa, ó, eu tenho várias outras situações, ó. Depois vocês vão ver isso aqui. Por exemplo, eu vou dar um zoom na UFV para não ficar carregando muita coisa, ó, e vou ligar a camada de fotos. Ele demora um pouquinho. O que é essa camada de fotos? Vai aparecer pontos aqui com o símbolo de uma foto, né? Começou a aparecer aqui agora. E esses símbolos, quando eu clico numa determinada foto, ó, por exemplo aqui, ele aparece uma caixinha para mim e mostra uma foto de algum lugar. Quem que tirou essa foto? Google? Não, foi o Clóvis Tolentino, porque o Google aceita contribuição. Então, quando você tira uma foto bacana e ele gosta, você pode vir aqui e colaborar com ele, né? Com várias fotos bonitas, né? Então, isso é bem útil para me conhecer o meu local antes. Inclusive, na pandemia agora, muitos alunos não conhecem a UFV, uma possibilidade bem bacana de se conhecer, né? Tem muita foto bonita, tá? E eu tenho muita coisa aqui.
né? Eu tenho construções 3D, clima, eu consigo ver nuvens em tempo real, né? Tipo, como é que está a cobertura de nuvens. Eu tenho sistema de massas aquáticas, Wikipédia, nomes de lugares, muita coisa mesmo, sabe? O Google tem bastante coisa. Eu não deixo tudo ligado, porque consome muito do computador, e eu deixo aqui só as fronteiras e etiquetas ligadas, porque ele me dá o nome das cidades e os limites dos municípios, né, que geralmente é a que eu mais trabalho. E deixo ligado aqui o terreno, que é para me visualizar 3D, que eu vou mostrar para vocês amanhã, nas próximas aulas, como é que a gente trabalha com 3D dentro do Google Maps. Dentro do Google Earth, desculpa. Beleza. Ele tem algumas ferramentas de medição rápida. Por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, ó. Eu quero saber algumas informações. Então, essa reguinha aqui, em todo o sistema de informação geográfica, tem uma reguinha também. Espera aí, pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui. Desculpa, pessoal. Então, todo o sistema de informação geográfica tem um símbolo dessa reguinha. O que ela faz? Ela me dá medidas de distância e área e outras coisas. Né? Por exemplo, eu quero medir uma linha. Qual que é a largura do centro de vivência? Clico aqui, ele me dá essa largura tanto em quilômetros, como eu vou pedir em metros aqui, ó. Tem basicamente 100 metros de largura o centro de vivência, tá? Aí eu mando limpar, ó. Limpa, tá? Eu posso pedir um caminho, né? Que eu clico várias vezes, ó. Qual que é o perímetro aqui, por exemplo, do DCE aqui, ó. Eu clico aqui, várias linhas. Opa, errei, botão direito, tá? Eu clico aqui em várias linhas, ele me dá uma aproximação aqui de qual que é um perímetro, né? Então, aqui eu não fechei o perímetro, mas eu posso fechar aqui, é só clicar bem do ladinho aqui, ó. Opa, ele mudou o botão. Então, eu posso ajeitar aqui, ele fechou para mim, ó. Tem um perímetro de 300 e poucos metros, tá? Eu posso também, vou limpar, eu posso calcular áreas. Qual que é a área do centro de vivência? Então, eu venho aqui, polígono, clico nos 4 pontos do centro de vivência, né, do multiuso. Sei que lá tem mais ou menos uma área de 4.000 metros quadrados, tá? Eu também tenho a possibilidade de ver área de influência, né? Por exemplo, teve algum problema aqui e eu quero ver qual que foi a área afetada por isso. Supondo que teve um problema na Biblioteca Central. E eu quero ver no raio de 100 metros qual que é o quanto que atinge, ó. Esse aqui vou diminuir um pouquinho. Aqui, ó, mais ou menos 100 metros seria essa área atingida aqui. Eu falo atingida, mas é qualquer coisa que você queira ver um raio de ação, né? E tem caminhos 3D que eu também não vou entrar em detalhe agora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente determinou coordenadas através do mapa lá do IBGE, né? A gente fez aquelas regras de 3, aquele trabalho super trabalhoso. E eu quero mostrar para vocês todas as opções. Então, o Google Earth Pro, ele tem uma opção de você inserir marcadores. O que eu vou fazer? Eu vou inserir um marcador, que é um ponto nas 4 pilastras, um no PVB, depois vou traçar a distância das 4 pilastras até no PVB, e depois eu vou traçar a área do PVB. Então, vamos lá. Eu dou um zoom nas 4 pilastras, tá? E vem nesse botãozinho aqui, ó, adicionar marcador. Ele abre para mim essa caixa de diálogo, tá? Enquanto essa caixa de diálogo está aberta, eu consigo movimentar meu ponto, ó, enquanto ela estiver aberta. E eu posso abrir ela a qualquer momento, clicando no link da camada e pedindo propriedades. Então, eu vou colocar um ponto aqui nas 4 pilastras e vou renomear ele, ó. As 4 pilastras. Tá? Percebam que aqui, ó, eu tenho a coordenada, latitude e longitude de uma vez. Tá? Além disso, eu posso configurar diversas situações. Eu posso, por exemplo, quando a pessoa clicar nesse ponto, ela ser direcionada a um link, por exemplo, da UFV.
Ou ela pode ser direcionada a uma imagem na web ou uma imagem que está no meu computador e eu transfiro essa imagem para dentro do Google Earth. Eu posso mudar o símbolo, né? Aqui, por exemplo, tem alguns símbolos aqui que o Google disponibiliza, né? Eu posso aqui estilizar, eu posso mudar rótulo, igual o rótulo aqui está em branco, escrito as 4 pilastras, eu posso pôr vermelho, mudar várias coisas, né? E assim vai, tá? Aqui tem algumas medidas, né? Algumas coisas que vocês vão entender com o passar do tempo. Então, eu criei aqui, percebam, ó, na minha aba de lugares, ó, no meu painel aqui, veio uma camada aqui. Eu vou arrastar essa camada para dentro da minha pasta Campus UFV. Então, eu estou criando um projeto. Agora eu venho aqui no PVB e vou novamente criar um marcador aqui que vai chamar PVB. Tá? Não vou mexer em nada, só vou, enquanto a caixa está aberta, eu posso pôr um marcador aqui e movimentar ele de local. Criou para mim mais uma camada dentro da minha pasta Campus Viçosa aqui. Agora, eu vou percebam que é diferente da régua, né, que eu vou mostrar agora, que é traçar o caminho. Enquanto a régua, toda hora eu tenho que fazer de novo, aqui fica salvado, tá? Então, eu venho nessa opção aqui, ó, caminho, tá? Eu vou organizar aqui direitinho, deixar um pouco mais baixo aqui para me visualizar o caminho, e vou clicando, fazendo meio que a reta da UFV. Não vou ter cuidado demais aqui agora, porque a hora já está indo embora, né? Então, eu fiz um caminho, né, das 4 pilastras UFV. Eu vou pôr aqui caminho. Aqui, ó, eu apertei o botão OK sem querer, tá? E ele veio aqui, veio caminho sem título, né? Eu posso apertar aqui de novo, propriedades. Aí ele vai abrir para mim novamente aqui para mim alterar tudo que eu quero. Então, caminho 4P, eu vou pôr de 4 pilastras, né? Caminho 4 pilastras para PVB, tá? Eu posso mudar aquela questão das cores, né? Igual eu falei com vocês, eu vou colocar aqui vermelho e vou colocar um tamanho 5 aqui, ó, para ficar bem evidente. E nas medidas, eu venho aqui, tá em milhas, eu vou passar aqui em metros. Então, das 4 pilastras no PVB, eu tenho 1.241 metros. A vantagem de se usar as ferramentas aqui de inserção de caminho, marcadores e área, que eu vou explicar agora, em detrimento da régua, que a régua é volátil. Eu tenho que fazer e acabou, né? Eu não fico gravado. Agora, toda hora que eu vim aqui e apertar em propriedades, eu tenho várias informações que eu posso alterar. Vamos agora ver como é que funciona a ferramenta de medir a área. Na cartografia, a gente tem 3 primitivas básicas: pontos, linhas e polígonos. Então, eu vou criar um polígono, tá? Vou arredar aqui um pouquinho para o lado, ó. Vou clicar aqui no PVB, não vou ficar com preciosismo aqui nesse momento, né? Vou só alterar aqui, pronto. Não, vou fazer um trem mais bacalhado aqui, mas tá bom. Então, vou pôr aqui PVB. PVB. Ok, tá? Ele vem aqui para meus projetos e, novamente, se eu clicar em propriedade, eu consigo, nas medidas, ver a área, né? Por exemplo, em metros quadrados. O PVB tem 4.000 metros quadrados aí, mais ou menos. Aí eu queria só comentar alguma coisa antes de vocês apresentar. Eu vou até passar um pouquinho. Na aula passada eu passei 6 minutos, mas está acabando aqui, tá, pessoal? O Google, ele tem uma precisão baixa, tá? Tanto das coordenadas, quanto da distância, quanto da área, tá? Então, não é utilizado essas medidas para você fazer um projeto e emitir uma assinatura de responsabilidade técnica. Ele é utilizado para você ter um pré-projeto, para você saber quanto tempo vai gastar. Por exemplo, se eu tiver que realmente medir a distância para fim de recapeamento da reta, vamos supor, né? Eu tenho que saber quantos quilômetros tem a reta, qual que é a largura, para saber a área que eu tenho que recapear asfalto, tá? Aí eu teria que fazer um levantamento mais aprofundado. Mas aqui já dá para me ter uma ideia. Então, eu sei quantos dias eu vou gastar para levantar e assim vai. Então, funciona nessa situação, tá, gente? Toma bastante cuidado. Depois eu vou deixar até um link de um artigo que testou como é que funciona o Google Earth em relação a métodos de alta precisão e vocês vão ver que não é muito bacana, não. Mas o papel projeto ele atende numa boa.
Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que ele tem uma timeline. Ó. Perceba que essa imagem, que eu vou clicar nesse botão, ó, mostrar imagens históricas. Ele cria para mim uma guia e ele me fala, ó, a última imagem que eu tenho é de setembro 9 de 2020, tá? Eu vou afastar o zoom aqui um pouco, ó. Olha o que é uma imagem de 1985. Uma imagem de satélite da UFV de 85. Você nem vê o UFV, tá vendo? Agora, à medida que os anos foram passando, a tecnologia foi aumentando, ó, 2003. Ó, olha, 2003 eu já consigo ver, ó. Só que não tem RU antigo, né, o novo, né? Vocês veem aí. E eu posso ir alterando. Isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho uma timeline de imagens, então eu posso... Isso aqui, quando a gente vai trabalhar aí com licenciamento ambiental, principalmente, as datas importam, tá? Vocês vão ver que tem muita legislação aí que vale de uma data para frente. Então, assim, eu já resolvi muito problema com o Google Earth aqui, trabalhando na timeline, né? Outra coisa que é interessante também, né, por exemplo, eu mexo muito com levantamento fotogramétrico, né, que eu ponho meu drone voar para poder tirar fotografias. E eu tenho que ter uma boa iluminação, tá? Então, se eu clicar no botãozinho do sol aqui agora, ó, eu consigo ver em qual hora do dia e como que está a iluminação, ó. À medida que eu vou avançando o dia, ó, os locais vão ficando mais sombreados, né? Os locais ficam, por exemplo, aqui fica mais escuro primeiro, ó. Aqui fica mais escuro primeiro, aqui fica mais escuro primeiro. Então, eu tenho uma noção como é que está a distribuição da iluminação durante o meu dia. Se não bastasse isso, pessoal, uma coisa que eu acho muito fantástico no Google Earth é a possibilidade de você olhar além da Terra se utilizar, por exemplo, ver a Lua, né? E percebam que a cartografia é aplicada aos astros, né? Então, eu tenho o equador lunar, né, o meridiano de Greenwich da Lua também, digamos assim, e eu posso dar zoom aqui, ver várias fotografias da Lua, né? Várias coisas interessantes, né? Por exemplo, o polo, já que a gente está falando de polo, né? Como que é o polo da Lua, hein? O polo da Lua é isso aqui, cheio de cratera aqui, ó, tá? Então, a gente tem os nomes, né? Percebam que a cartografia, ela não se abrange só no planeta Terra, né? A gente utiliza ela, inclusive é uma área que eu me interesso muito, ela utiliza ela para tudo, né? Tanto Lua como Marte também, né? Que é o planeta que a gente tem mais interesse, né? Então, a gente tem a modelagem tridimensional, existe satélite rodeando Marte o tempo todo, tá? Tirando fotografias, né? Tem um Monte Olimpo, aqui está o polo, né, magnético aí, o polo geográfico de Marte. Tem diversas fotografias, né? Tipo, Curiosity, esses negócios tudo aí, Perseverança, esses robôs da NASA aí. E na Lua a gente tem também bastante imagem. Se não fosse bastante, a gente tem a questão do céu também, para quem gosta de astronomia. Ele é todo baseado em latitude, longitude e a localização das estrelas, né? Então, você vê desde galáxias, né? Com milhares de informações, né? Com muita coisa interessante, né? Então, você consegue se localizar. Não sei se vocês sabem, mas quando você usa um telescópio, você se baseia em latitude, longitude e altitude, basicamente. Só que lá recebe outros nomes, né? Ascensão e etc. Pessoal, o que eu queria na aula de hoje era mostrar para vocês as possibilidades desse software. Perceba que a gente não fez nada demais, né? A gente meio que só mostrou. Uma coisa que eu acho interessante, né? Por exemplo, aqui, eu quero conhecer algum lugar. Vamos olhar essa pontinha aqui. Ó, tô dando um zoom aqui num determinado local, mas tem que ser um local mais aqui nos Estados Unidos mesmo. O que é esse negócio aqui? Isso aqui é um aeroporto, né? Mas vamos pegar nessas lagoas aqui. Ele tem integração com o Street View, ó. Se eu clicar aqui e arrastar, ó, e esperar um pouquinho, na onde ficar azul, ele me mostra o Street View também, ó. Ele vai entrar lá e vai me mostrar essas casas padrão americano, sem muro, sem nada. Temos isso para o globo inteiro. Logicamente, essas imagens 360 aqui, elas têm uma data, né? No Brasil é um pouco desatualizado, tá? Mas a gente tem bastante coisa. Eu vou até clicar aqui no PVB, ó.
e vou mostrar para vocês quando desatualizar o tile finaliza a aula. Tá? Vou só arrastar o Street View para cá. Ó. Aqui no UFV a gente não tem todos os locais, percebam, né? Mas aqui no PVB a gente tem. Eu tenho aqui como conhecer melhor a nossa querida universidade. Logicamente tem um período de defágio, né? De atualização, o PVB já está um pouco diferente. Pessoal, a ideia da aula de hoje era isso, era mostrar para vocês as potencialidades do software para que a gente, a partir de amanhã, possa entrar mais profundamente na parte de análise cartográfica aqui, trazendo várias camadas para vocês.